Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como se faz o teste do Q² para independência usando o software Biostat. Para isso eu selecionei aqui esse exercício, vou fazer o número 1, que diz o seguinte: em um estudo experimental com 300 pacientes para testar uma nova droga contra a AIDS, 240 receberam o medicamento A, ao passo que 60 receberam um placebo. A taxa de mortalidade em 2 anos foi de 88 e 112 pacientes, respectivamente. No presente estudo, a redução da mortalidade está associada ao uso da droga? Então, se a gente começar pela pergunta, será que a mortalidade está associada ao uso da droga? Nós percebemos duas variáveis. A mortalidade, se houve morte ou não, e o uso da droga, se usou a droga A ou se usou um placebo. E essas duas variáveis estão dispostas numa tabela de contingência, que é essa tabela aqui, ela é chamada de contingência. Alguns detalhes têm que ser entendidos da tabela de contingência. Cada valor dela, aqui nós temos 4 valores, os elementos que são contados num valor só podem ser contados naquele valor. Por exemplo, uma pessoa que usou o placebo e morreu, ela está dentro desse 88, ela não pode estar em nenhum outro lugar. Caso exista uma tabela onde uma contagem pode ser colocada em mais de um lugar, ela não é de contingência. Nesse caso, ela não serviria para um teste do Q². Então, no nosso exemplo, está tudo tranquilo. Eu tenho duas variáveis, uma disposta aqui como que é a morte, e que é o desfecho, e a outra disposta nas linhas, que é o uso da droga A ou o placebo. Então a gente começa um teste de hipótese sempre estabelecendo as hipóteses nula e alternativa. No caso do teste Q², a hipótese nula ela diz que não há uma relação entre as variáveis, não há uma associação entre as variáveis. Ou seja, não importa se ela usa a droga A ou B, o desfecho de morte ou não vai ser o mesmo. Então não há associação entre a droga, o uso ou não da droga, com a morte ou não da pessoa. Tá? E a hipótese alternativa, ela diz o contrário, que há uma associação entre essas duas variáveis. Muito bem. A segunda etapa de um teste de hipótese é a definição do nível de confiança, que eu vou usar 5% por comodidade aqui. A terceira etapa é o cálculo do valor do P, que aí a gente faz usando o Biostat. Então eu vou abrir o Biostat. Então a gente vai no Biostat e coloca no Biostat os dados da tabela de contingência tal como aparecem no exercício lá, Então eu vou abrir aqui. Ok, então eu tenho aqui morte sim e usou a droga, eu tenho 88. Então digito 88. Logo abaixo 12. Na direita do 88, 152 e abaixo 48. Então eu digitei ali os valores no grid do Biostat. Agora eu vou em estatísticas, Q², tabelas de contingência L por C, seleciono as duas tabelas para a direita, clicando nesse botão aqui de cima do meio, e mando executar. Aqui, na execução, a gente tem que o valor da estatística foi 6, o valor Q² foi 6. A gente não usa esse número porque precisaria de uma tabela para comparar. O grau de liberdade 1 é uma medida do Q², e o que nos interessa aqui é o valor P, que é 0,0143. Aqui, o Biostat traz a correção de IATS. Correção de IATS é normalmente, quando tem tabelas 2x2, existe uma necessidade de fazer uma correção. Alguns estatísticos preferem usar a correção de IATS quando ela aparece. Aqui nós vamos usar esse P aqui da correção de IATS, que é o 0,0217. Com o Biostat nós acabamos de calcular o valor do P que a gente vai usar e vamos agora comparar com o nível de significância que a gente estabeleceu na etapa 2, que era de 5%, ou seja, 0,05. Então a gente viu que o P 0,02 ele é menor do que 0,05. Logo eu rejeito a hipótese nula que diz que não há associação. Então, portanto, eu vejo que existe uma associação entre o desfecho de morte ou não com o uso da droga A ou de um placebo. Tá? Esse é o desfecho do teste. O teste por si só é isso. Para mais interpretação, eu tenho que voltar na tabela e pensar aqui, bom,
Pessoas usaram a droga A e 152 não morreram. Né? Então, e como o Q quadrado, o teste Q quadrado, diz que há uma associação, aparentemente a droga A faz algum efeito. Aqui a gente não está estudando a força do efeito e tudo mais, mas como a gente percebeu que há indícios de que haja associação entre as variáveis e na nossa tabela de contingência o valor maior está na morte não quando se usa a droga A, aparentemente essa droga faz um efeito contrário à morte, né? Então é assim que se faz o teste Q quadrado. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.